pessoal, meus amados, meus queridos, meu nome é Alzira, eu sou estudante de cultura racional e estou apresentando para vocês esse tema, os chamados do alto, chamados de cima. Então, esse assunto ele é bem atualizado pelos nossos dias, porque precisamos de saber que o nosso contentamento com a vida que nos apresenta, diante que o mundo nos mostra, diante do governo, diante de tantos modelos ou recursos que a ciência nos apresenta para que poder resolver problemas, né? Problemas necessários da saúde, né? A ciência da medicina, a ciência da psicologia, que estuda a mente do ser humano, a ciência que estuda o cérebro, né? A neurociência, como que o cérebro funciona. Então, todos queremos, através desses recursos, ter essa expectativa de melhora para a vida individual, da comunidade, da cidade, do estado, do país, do mundo, né? Mas esse descontentamento a gente percebe que é geral, Então, nós estamos sabendo, é muito notório que isso são só aparências. E ninguém pôde descobrir até agora como endireitar, resolver todas os problemas da vida de todos. E muitas das pessoas, quando elas se deparam nessa luta, onde essas pessoas têm esses recursos científicos, tecnológicos, elas mesmas percebem que o pensamento dela se esgota, os recursos se esgotam e o pensamento, na verdade, ele traz esse esgotamento, porque a fase que alimentava o pensamento, energia elétrica, ela está se acabando, ela está cada vez mais se enfraquecendo. E por isso que de muito não tem mais como a gente recorrer a nada. Apenas paliativo ali para o momento, mas não define toda a problemática universal. Eu lembrei daquele grande inventor dos Estados Unidos, né? Nasceu nos Estados Unidos, Nikola Tesla, que depois adotou ao que ele descobriu que através da água conseguia a energia hidroelétrica, né? Que foi ele que descobriu, e vários outros experimentos.
mas ele deixou esse pensamento também, que o ser humano, ele... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Que nós temos uma pequena fração, isso foi ele que disse, o Nikola Tesla, que uma pequena fração da realidade macroscópica, né? A macroscópica, o material que tem na macroscópico, ele é muito amplo e tem muita coisa que o homem não consegue ver o que ele poderia ser visto, mas ele não vê ainda. Por isso que eu estava falando do pensamento, se esgotou já em 1935. Eu estou falando com as minhas próprias palavras, porque eu já estudei, mas eu estudo e leio aqui o que eu estudo, né? Então eu sempre estou atualizando e já estou gravando aquilo que eu estudei, aquilo que me remete à realidade e não à fantasia, e não à ilusão e nem o sonho de que o mundo não pode mais continuar pensando. Ele precisa desenvolver essa máquina, a máquina do raciocínio. Então aqui ele fala também que muitas das coisas que pode ser visto, né, e ouvido, e as pessoas não têm, elas têm uma pequena fração apenas, que é essa fração do pensamento, que é a validade da energia para desenvolver o pensamento, que terminou em 1935. E nesse primeiro volume, que é esse que a gente divulga, ele está falando do espelho do mundo. Aqui tem uma leitura com o título O Espelho do Mundo. Ele fala sobre isso, porque antes dos homens criarem, cada povo, criou seu Deus, sua religião, sua Bíblia, uma diferente da outra. Eu estava aqui em casa comparando as Bíblias. Tinha a Bíblia católica, ela não tem o livro de Isaías. Eu fiquei intrigada porque eu fiquei vendo aí no YouTube que o livro Isaías foi tirado da Bíblia católica, e daí eu tinha uma Bíblia aqui que era do meu cunhado, ele ganhou na igreja católica e ele deu de presente para o meu filho. Depois eu peguei outras duas evangélicas, essas duas tinham o livro de Isaías, é mais de 50 capítulos, né? E não tem na Bíblia católica. Então ele fala aqui, no que o Nikola Tesla estava falando sobre que nós temos uma fração apenas, que o ser humano poderia ouvir ainda muito mais e ver ainda muito mais daquilo que ele já viu, já conhece, descobriu, e ele não tem ainda essa capacidade, porque não desenvolve, porque ele não sabia, mas ele tinha essa intuição, ele era muito evoluído para a época dele. Então aqui nasceu em 1816, uma coisa assim. Então, o Sol não fala conosco, a Lua da mesma forma e as estrelas também. Somos aqui uns solitários, vivendo nessa imensa solidão, aprendendo às nossas custas a poder de sacrifícios imensos, de experiências que não têm mais fim. Neste meio e modo de vida que adotamos, mas que ninguém se conforma com ele, por vivermos incompletos de tudo, por estarmos alheios e ausentes de todo o saber verdadeiro.
Por que será que o homem criou um Deus? Ou ele mesmo quis ser Deus? Ou ele mesmo quis, com aqueles deuses que eles criaram, com aqueles ídolos, governar o outro, né? Colocar temor nas outras pessoas e falar que foi o Deus que ele criou lá para ele poder manipular e fazer, né, o que ele quisesse em nome daquele Deus que ele tinha criado. Porque antes de o homem criar Deus, para as pessoas, o sol era o Deus, a lua, sol, a lua eram os deuses deles. Então, aqui ele vem falando, o sol não fala conosco, a lua da mesma forma, só que elas transmitem sim. Nós, no estudo de cultura racional, a lua transmite magnetismo para a Terra. Nós sabemos isso através das marés, né? A maré alta, a maré baixa. Das épocas, pescadores, eles se orientam pela lua minguante, crescente, quarto crescente, para as pescarias deles, né? Para eles pescarem grande quantidade de peixes e muitas das outras coisas que a lua ela transmite para nós. As estrelas também. As estrelas elas são adubadoras. Elas adubam, ela recebe energia magnética da lua, a energia elétrica do sol, ela aduba, depois ela tem aqueles eflúvios que ela transmite para o ser humano, que o ser humano recebia como intuição. Por isso que foi perdido lá o alfabeto astrológico, que eu vim falar nos outros vídeos anteriores. O alfabeto astrológico, a imunização racional nasceu no Brasil. A astrologia, né, nos vídeos anteriores aí. É só o pessoal voltar 2, 3 vídeos que vai achar esse tema aí. Bom, tratando aqui, falando desse tema, que é o chamado de cima, que nós percebemos que o ser humano ainda não encontrou, através de todos esses conhecimentos filosóficos, científicos, filosofia científica, filosofia religiosa, que se trata de filosofia mesmo, né? Falando religiosa, porque a pessoa vai achar que a filosofia está separada da religião, é tudo uma coisa só. Então a personalidade é racional, né? É nessa personalidade racional que o ser humano ele precisa de se envolver com ele mesmo, através do desenvolvimento do raciocínio. Então essa divina providência, por isso que a pessoa, esse chamado alto, ela está em todo o universo por a fase da natureza, natural da natureza ser racional. E a energia racional é a divina providência providenciando tudo para que todos passem a raciocinar. Porque é raciocinando que todos vão caminhando para a vida eterna. E por isso que a divina providência está tomando todas as providências para que todos raciocinem. Que é raciocinando que voltarão a ser